Boa tarde, terça-feira, 29 de novembro de 2022. Estamos começando mais uma edição do OCP Fatos e vamos destacar os seguintes assuntos. Tragédia na rodovia 376. Montanha veio abaixo e soterrou veículos. Acredite se quiser, Superior Tribunal de Justiça anula condenação de traficante porque policial fingiu ser parte da quadrilha. O Brasil está de ponta cabeça, né? Bolsonaro vai ao Supremo Tribunal Federal contra Gleisi Hoffmann e Lula por crimes contra a honra. Lei protege estatais proibindo políticos para cargos de direção. Se vão respeitar, é outro departamento, né? Bebê nasce com mais de 5 quilos. Impressionante. Treinador foi preso no meio de uma partida de handebol suspeito de abusar de atletas adolescentes. 2 criminosos mais procurados de Minas Gerais foram presos em Florianópolis. Fiquem conosco, esta edição do OCP Fatos já está no ar. Um grande deslizamento de terra na noite de ontem, no quilômetro 669 da BR-376, no Paraná, em Guaratuba, interditou a rodovia em ambos os sentidos. O trecho liga o estado do Paraná a Santa Catarina. Não há previsão de liberação, segundo a Artérias Litoral Sul, concessionária que administra a rodovia. Equipes da concessionária e Corpo de Bombeiros de várias cidades da região foram acionados para atendimento. O deslizamento teria atingido a equipe que estava limpando a pista de um primeiro desmoronamento na região. E, de repente, houve um outro deslizamento muito maior que o primeiro. Carros que estavam parados na pista foram atingidos e até soterrados. O prefeito de Guaratuba estava num dos veículos e contou a experiência que viveu. Veja. Oi, pessoal, Roberto Justus. Estou falando aqui de Garuva, no posto de combustível aqui em Garuva. O pessoal já deve estar sabendo, a gente estava envolvido lá naquele deslizamento de terra ali na 376, uma coisa horrorosa. A montanha veio abaixo, nos carregou para cima dos outros carros e nós só estamos vivos por um livramento de Deus. Tanto eu quanto o Cláudio aqui, o nosso motorista, não nos machucamos, mas muita gente deve ter se machucado porque é muita terra, muita pedra que veio para cima de todos os carros. Eu não sei como ela nos ergueu, a pedra, a lama veio por baixo do carro, nos ergueu e depois nos jogou para cima dos outros carros que estavam parados. A gente estava parado na fila, esperando o pessoal da concessionária liberar o trânsito. Não tinha como voltar, não tinha como fazer nada, todo mundo parado, com o carro desligado, esperando ver o que ia acontecer. Quando veio aquela montanha inteira para cima da gente. Sinceramente, nós estamos em choque. A gente hoje, agora, nesse momento, a gente só pensa nas pessoas que ficaram lá. O que não temos ideia de como está lá agora. A hora que o carro virou, a gente quebrou o vidro, saiu correndo, com medo que viesse mais terra para cima da gente, saímos correndo no meio da pista. Impressionante, né? Impressionante. E assim, sem que ninguém esperasse, mas também muita chuva na região. Ao longo do dia, nós vamos atualizar essas informações. E olha, acredite se quiser, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça absolveu um homem que havia sido condenado por tráfico de drogas com base em provas obtidas por policial que se passou por ele ao atender seu celular durante a abordagem. O colegiado entendeu que houve violação do sigilo das comunicações telefônicas e que o autor da ligação, co-réu no processo, foi induzido a um erro para que se figurasse e configurasse a prisão em flagrante. O caso aconteceu
em rodovia de Vitória, quando policiais rodoviários deram ordem de parada ao réu, mas nada de ilícito foi encontrado no seu veículo. Desconfiados de que ele seria um batedor do tráfico, os policiais o levaram para o interior da base, para uma conversa de pé de orelha e coisa e tal, momento em que o telefone celular do sujeito tocou. O policial atendeu a ligação, passando-se pelo próprio abordado. Do outro lado da linha estava o traficante, que dirigia o carro com drogas e que pretendia saber se estava seguro, estava limpo para passar pelo local. Ainda fingindo ser o comparsa, o policial respondeu que sim, tranquilo, pode vir. E em seguida determinou a abordagem do veículo. Condenado, o réu teve a apelação negada no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que rechaçou a possível nulidade das provas apontadas pela defesa. Para a Corte Estadual, o procedimento policial foi o meio encontrado para garantir o interesse público em detrimento do direito individual à intimidade. A decisão do Superior Tribunal de Justiça ainda apontou que seria aplicável ao caso a teoria da descoberta inevitável, tendo em vista que o curso natural dos acontecimentos levaria, de qualquer modo, à apreensão das drogas. Em habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça, a defesa alegou coação ilegal e pediu a absolvição do réu com base na ilicitude das provas colhidas na abordagem e nas provas derivadas. Segundo o relator do Superior Tribunal de Justiça, ministro Rogério Chieti Cruz, a conduta do policial é que foi ilícita, pois não havia prisão em flagrante no momento do telefonema, uma vez que nada de ilegal tinha sido encontrado até então. Abre aspas para o desembargador. Não havia, o ministro, não havia justificativa idônea, nem mesmo para apreender o celular do réu, muito menos para o militar atender a ligação e, pior, passar-se por ele de forma ardilosa para induzir o corréu a um erro. O ministro lembrou que a quebra de sigilo de comunicações telefônicas deve ser amparada nas hipóteses previstas em lei. Como elas não se aplicam ao caso, o policial teria realizado, nas palavras do ministro, uma espécie de sui generis de interceptação telefônica ativa, circunstância que comprometeu as provas obtidas por meio de que elas derivaram. Já falei certa feita o seguinte, já comentei muito sobre isso. Em breve, a polícia vai ter que chegar para o bandido e dizer: o senhor me concede a licença de prendê-lo? Vai ser assim. O Brasil está de ponta cabeça, O errado virou certo e o certo virou errado. Se o policial teve o tirocínio de fazer a ação, tiraram um traficante de circulação, foram buscar uma lei para absolver o sujeito. Impressionante. Olha, o presidente Jair Bolsonaro acionou o Supremo Tribunal Federal contra a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e Lula. A alegação é de que houve cometimento de supostos crimes durante a campanha eleitoral contra a honra do chefe do Executivo Federal. A representação de Bolsonaro foi enviada inicialmente ao Ministério da Justiça em outubro, que repassou à Polícia Federal e, por envolver a autoridade com prerrogativa de foro, a Polícia Federal mandou agora para o Supremo Tribunal Federal. Na ação, Bolsonaro cita, por exemplo, comícios feitos por Lula no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, além de propagandas eleitorais. Na ocasião, Bolsonaro disse que teria sido chamado de genocida, miliciano, assassino, demônio e até de canibal. O diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira, que assinou a representação, argumenta que Lula e Gleisi Hoffmann também teriam imputado a Bolsonaro a prática de fatos definidos como crime, além de terem difamado e injuriado o presidente em diversas oportunidades. Assim agindo, Gleisi e Lula teriam praticado crimes previstos no Código Penal. O ministro Nunes Marques foi definido como relator da ação. Olha só, você sabe que tem muita gente querendo uma boquinha no governo, Muitos.
Políticos como o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, que se assanha para presidir a Petrobras, terá que combinar com os russos, né? Como disse Mané Garrincha, certa feita na Copa do Mundo. Russo, entenda-se, é uma lei de número 13.303 de 2016, Lei de Responsabilidade das Estatais, um dos mais importantes legados do governo Michel Temer, que blinda empresas públicas da gestão de políticos em geral, oportunistas ou não, sendo conhecidos larápios ou figurões sem passagens na polícia. Petistas, tipo Prats e Gleisi Hoffmann, prejudicam estatais antes mesmo da posse de Lula, com palavras reveladoras de ignorância e preconceito. A lei estabelece regras necessárias para a nomeação de dirigentes e conselheiros dessas empresas e suas subsidiárias. A lei protege as estatais dos parlamentares ou dirigentes partidários, como aqueles que saquearam a Petrobras nos governos do PT. Quem atuou em campanha eleitoral também está proibido de presidir estatais por 3 anos, o que também afasta Prats da Petrobras. Aqui em Santa Catarina, um fato curiosíssimo e espantoso. Carla Nayame, de 28 anos, estava esperando o 4º filho e ela imaginava que esse bebê fosse nascer grande. Quando chegou ao mundo, João Carlos, que é o nome do bebê, surpreendeu a equipe do Hospital Maicé de Caçador, que fica aqui no oeste de Santa Catarina. O bebê pesou 5,56 kg. Dá uma olhadinha na balança aí. O menino nasceu na última quarta-feira e junto com a mãe já está em casa. O bebê passa bem e está com todos os familiares, tios, pai, primos, avós. Né? A família mora em Timbó Grande, cidade vizinha, Caçador. O bebê nasceu de 40 semanas, portanto, uma gravidez normal, né? Tempo médio de uma gestação, medindo 52 centímetros, foi por cesariana. O nome é homenagem ao pai dele, também se chama João Carlos. O bebê nasceu com mais de 50 centímetros e pesando mais de 5 quilos. O normal de uma criança considerada grande já, é de 3,5 kg, 3,8 kg. Né? Segundo a mamãe do bebê, a avó paterna já havia tido um filho que nasceu com 4,7 kg. Mas ninguém da família teve um recém-nascido com mais de 5 quilos. O menino tem mais 3 irmãos, os gêmeos Isaac e Moisés, hoje eles têm 16 anos, e Maria Paula, de 3 anos. Carla é estudante de farmácia e não sabe se quer ter mais filhos, né? Se vier, será bem-vindo, disse ela. Mas olha o tamanho do bebê, é impressionante. Ainda aqui em Santa Catarina, um treinador de handebol de 37 anos foi preso no meio de uma partida em Criciúma, no sul do nosso estado, suspeito de abusar sexualmente dos atletas adolescentes. A Polícia Civil identificou 7 vítimas, garotos de 11 a 16 anos. O time é de Saudades, no oeste aqui do estado. A prisão preventiva foi feita no sábado e divulgada ontem. De acordo com o delegado Lucas de Almeida, o homem foi preso por ser responsável por estuprar e assediar sexualmente crianças e adolescentes que eram alunos dele. A investigação começou após denúncias, relatos de que esse treinador pegaria em partes íntimas sobre a justificativa de que estava fazendo um trabalho de extensão muscular. O treinador foi preso no meio da partida do time de Saudades contra o de Criciúma. Além do estupro de vulnerável e assédio sexual, também tem o crime de importunação sexual, segundo o delegado. Além da prisão, a polícia também fez a apreensão de aparelhos de informática que serão analisados pela perícia. O inquérito está em sigilo. As investigações continuam para levantar novas vítimas e também para verificar se houve outro tipo de crime cometido por esse homem, segundo o delegado. O suspeito foi encaminhado ao Presídio Regional de Maravilha, também no oeste do estado. E uma última notícia: 2 homens que estavam na lista dos criminosos mais procurados de Minas Gerais foram presos ontem aqui em Florianópolis, segundo a Polícia Militar Mineira. Eles levavam uma vida de luxo, com mansões e veículos,
e se apresentavam como empresários locais. As prisões foram realizadas pela Polícia Militar de Minas Gerais, com o apoio do Ministério Público e da Polícia Militar de Santa Catarina. Segundo informações do Procura-se, que é um programa do Estado que busca a prisão de foragidos da Justiça, François Correia dos Santos, de 33 anos, lidera uma organização criminosa de tráfico de drogas na Vila Itaipu e no aglomerado do Borel, em Belo Horizonte, e é autor de homicídios. Já Marcos Paulo dos Santos Queiroz, de 36 anos, de acordo com a lista, é conhecido homicida e atua como gerente do tráfico de drogas nos mesmos locais. 8 dos 21 criminosos mais procurados seguem foragidos. Denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia, o telefone é o 181. Por enquanto é isso, nós voltaremos logo mais às 18h45, uma nova edição do ACP Fatos. E claro, já estamos esperando por vocês. Até lá.